A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Aqui o irmão Beto, trazendo mais um resumo das lições, segundo trimestre, que estamos chegando ao final. Já estamos na lição de número 12, que vamos estudar domingo, se Deus quiser. E com o tema é este aqui, ó. E o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Como eu disse, estamos em reta final, faltam apenas 2 lições para concluirmos este aprendizado. Eu sempre digo, a Escola Bíblica Dominical é uma das maiores escolas teológicas e que temos um aprendizado sadio, saudável e que nos faz bem. E o assunto da lição de número 12 é do julgamento à ressurreição. O texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Esta é a verdade prática. E a lição, como sempre, 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar a prisão e a condenação de Jesus. O segundo tópico vai falar crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o terceiro tópico, a ressurreição de Jesus. E eu quero dizer, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixe o teu like, faça o teu comentário, divulgue nas redes sociais para que esta mensagem chegue a outros irmãos e que possam ter um proveito extra da lição. Como eu sempre digo, é um paralelo que eu trago da lição, que você vai estudar na íntegra com o teu professor, a tua professora lá na sala de aula, na tua congregação, no domingo pela manhã. Muito bem. Dito isto, vamos aqui para a lição. A introdução diz assim, nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase, está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo, lá na cruz do Calvário, é que nos traz a certeza da salvação. Nós sabemos que Satanás tentou por diversas vezes impedir que o nosso Senhor fosse para a cruz. E era necessário que ele fosse para a cruz. Há uma música que até se canta assim, mataram o homem errado. Não, o homem certo era ele, porque eu não poderia ser nem para salvar a mim mesmo, muito menos as outras pessoas. Ele foi o homem certo, né? Passou por esse sofrimento, pela cruz da vergonha, uma morte dolorosa, um sacrifício tão difícil que era impossível a mim fazer e a você também, e ele fez por nós. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, nós só temos que ser grato a Ele pelo sacrifício feito na cruz, pelo qual, se não fosse feito, nós não teríamos a salvação. O primeiro tópico vai dizer assim, a prisão e a condenação de Jesus. Primeiro subtópico, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro do Cédron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Jesus sempre ia ali com os discípulos e naquela quinta-feira à noite, a Bíblia vai dizer que após a ceia e após terem cantado um hino, eles foram para o Monte das Oliveiras, Jesus e os 11 discípulos. Judas já não estava mais com eles, porque já teria ido vender o seu mestre por 30 moedas de prata. Então Jesus diz a Judas Iscariotes, o que você tem que fazer, faça-o agora. E ele foi para falar com os principais dos fariseus, com os sacerdotes, com os principais ali da lei, para vender Jesus. E deu um sinal que aquele que ele beijasse seria o Jesus, porque Jesus ali naquele momento da escuridão, seria difícil os soldados identificarem ele, então Judas deu um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E Judas saiu para lá e Jesus sai com os seus 11 discípulos, atravessa o vale do Cédron, e ele vai ali, pega 8 dos discípulos
e disse: assentai-vos aqui. E ele pega mais 3 dos seus discípulos, mais precisamente Pedro, Tiago e João, e leva mais à frente e diz: ficai aqui e vigiai comigo. E ele vai um pouco mais, segundo a Bíblia, uma distância de um tiro de pedra, e vai orar ao Pai pela agonia que ele vinha sentindo, a aflição desde cedo da quinta-feira, em que ele se queixa aos discípulos dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Ele deixa ali Pedro, Tiago e João e adianta-se um pouco mais e vai orar ao Pai dizendo: Pai, se possível, Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes as mesmas coisas. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, Pai. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E não foi da vontade do Pai que passasse dele aquela hora, aquele cálice, em que muitas pessoas, eu sempre digo isso, e até é repetitivo o que eu falo, muitas pessoas dizem assim: Jesus estava clamando ao Pai para não ir para a cruz, pedindo que não deixasse ele ir para a cruz. Não, não é verdade. Vou deixar para uma outra mensagem, uma outra oportunidade, eu vou fazer um vídeo esclarecedor sobre esta passagem do cálice. Então Jesus estava pedindo ao Pai que passasse aquela agonia, aquela aflição que ele estava sentindo naquela hora. Ele diz: passa de mim este cálice, ou seja, passa de mim esta agonia, Pai, esta aflição, esta angústia que eu estou sentindo, Pai, passa de mim. Ele clamou ao Pai, porque ele já sabia que ele tinha poucas horas com os discípulos, ele já sabia que Pedro iria negá-lo. É tanto que ele fala antes, né? Pedro, ainda hoje, quando Pedro disse: Senhor, para onde tu vais? Aí Jesus disse: para onde eu vou, Pedro, tu não poderás ir agora, meu filho, mas mais tarde tu irás. Ele disse: Senhor, eu vou contigo, nem que seja para morrer, eu estou contigo. E Jesus disse: Pedro, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, olha, ainda hoje, naquela quinta-feira, naquela noite, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele lá balbuciou algumas palavras, dizendo que não e tal, mas Jesus sabia de tudo. Então ele já sabia que Pedro negaria, ele já sabia que seria preso pelos soldados lá dos principais dos sacerdotes. Ele já sabia, porque ele não foi preso pelos soldados romanos, ele foi preso pelos soldados da corte do Sinédrio, os soldados ali do templo, dos sacerdotes. É tanto que um deles, Pedro corta a orelha de um deles, de um oficial, né, do sumo sacerdote, corta a orelha, Jesus cola a orelha dele ali, tal, repreende o Pedro, manda que ele guarde a espada, essa história que você conhece. Então eles vêm ali, Jesus sabia que ele seria preso, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Então é como se um videotape passando na sua memória, ele trazendo a aflição tamanha que ele suava, e Lucas vai registrar que o seu suor se tornava em grandes gotas de sangue. Tamanha era aquela aflição que Jesus estava sentindo naquela quinta-feira, na noite da prisão. E aí ele roga ao Pai que passasse aquela hora, que passasse dele aquela agonia que ele estava sentindo. Jesus roga ao Pai que tira aquela angústia daquele momento, já que ele já ia passar no dia seguinte, na sexta-feira, ele já ia cumprir a missão pela qual ele veio para cumprir. Então que aquela hora passasse dele, mas mesmo assim ele diz: mas contudo, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Ou em outras versões: seja como o Senhor quer, não como eu quero. E Isaías vai registrar que ao Pai agradou moê-lo. Olha, tudo por amor a nós, o Pai agradou moer o seu único filho, ao ponto dele suplicar, dele clamar, pedir clemência: Pai, passa de mim este cálice, passa de mim esta aflição, Pai, que eu estou sentindo. É como se Jesus dissesse assim: já que vai acontecer amanhã, o projeto será concluído amanhã, então passa hoje esta agonia, esta aflição, este cálice, sem que eu beba. Está muito aflição, Pai, está muito angustiante, está muito sufocante, passa este, mas, Paizinho, faça-se a tua vontade, não a minha vontade. E ao Pai agradou moê-lo. O Pai, como se ignorasse, ele não passou aquele cálice, ele não passou aquela aflição,
Ele não passou do filho, não poupou aquela angústia, e ele, depois que orou e o pai não lhe atendeu, ele levanta da sua oração, da sua súplica, e ele vai até Pedro, Tiago e João e diz: vocês ainda dormem até agora? Não puderam nem por uma hora vigiar comigo? Bora, levantem, agora não há mais o que fazer, o traidor se aproxima. E quando Jesus chama os seus discípulos ali, com certeza depois os 8 que não estavam tão longe, voltam, se reúnem a eles, chegam os soldados do Sinédrio e Jesus diz: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Faço aqui uma comparação, ele estendendo as mãos, os braços para frente, dizendo: sou eu. Eles caem desacordados, né? E eu creio que Jesus espera eles se recomporem do susto, e ao levantarem, e Jesus diz: sou eu, aqui estou. Eles não prenderam Jesus, e sim, Jesus se entregou. É tanto que Jesus disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria legiões de anjos e me protegeriam, enviaria um exército de anjos. Mas como para essa hora eu vim, então o que fazer? Eis-me aqui. E ele se entregou e foi preso. Este é o primeiro subtópico da nossa lição. O segundo subtópico, o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Agora lá vai. Jesus, ele é preso na madrugada de quinta e lá pelas 8 da manhã, Jerusalém está em polvorosa. De ponta a ponta, a notícia que se ouve é que Jesus fora preso, traído por um dos seus discípulos, e agora ele está sendo levado à sala do governador Pôncio Pilatos para o interrogatório e provavelmente a sua condenação à morte por crucificação. E agora Jesus está ali à frente de Pilatos para ser interrogado. E João vai registrar no capítulo 18, do versículo 37 ao 38, Pilatos faz uma pergunta a Jesus, diz: Jesus, me diz uma coisa, tu és mesmo rei dos judeus? E aqui para nós, meus irmãos e irmãs, Jesus não está cabisbaixo, ele não está com semblante acabrunhado, triste, choroso, pesaroso, não. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade, ele não está triste, ele não está com medo, ele não está mais nem com a agonia que ele estava lá no horto do Getsemane, não tem mais, já passou, já enxugou o suor. Ele está sereno, e ele está dono da situação, e ele está com o olhar contundente no olhar de Pilatos. Jesus olha serenamente para Pilatos, enquanto Pilatos pergunta: me diz, Jesus, és tu o rei dos judeus? Porque eles estão dizendo que tu se passas por rei, e por isso pediram a tua condenação. Mas eu quero saber, tu és o rei dos judeus? E a resposta contundente de Jesus é esta: tu dizes que eu sou rei. E eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta a Jesus: então me diz, Jesus, o que é a verdade? Só que depois dele perguntar para Jesus o que é a verdade, ele se levanta e vai na sacada falar com os judeus, com a multidão que lá está, e com os principais sacerdotes, e ele diz: eu não vejo neste homem crime algum. Ora, Pilatos era acostumado a fazer julgamentos, e ele sabia quando o réu estava falando a verdade ou mentindo. E naquele momento ele tinha plena certeza que Jesus era inocente. E para completar, ainda vem a sua mulher dizendo: Pilatos, olha, cuidado, não entre em julgamento, em juízo com esse homem, porque esta noite eu tive um sonho, este sonho me atormentou e ainda me atormenta. Cuidado, Pilatos, veja como é que você vai fazer neste julgamento. Este homem é inocente. E Pilatos sabia que ele era inocente. O terceiro subtópico, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais,
colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Os soldados do sumo sacerdote, do Sinédrio, prendem Jesus, agora é entregue a Pilatos, e agora Pilatos, depois do julgamento, mesmo sabendo que Jesus era inocente, mesmo sabendo que Jesus não tinha crime algum, Pilatos fez várias tentativas, até mesmo de recorrer a trazer um criminoso, o Barrabás, pensando ele, se eu colocar ele junto com Barrabás, os judeus vão pedir que soltem a Jesus, que é inocente, e crucifiquem Barrabás. Mesmo assim, quando Pilatos coloca Barrabás junto com Jesus, olha, aqui está um criminoso, a quem deva ser crucificado, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E eles, em voz uníssona, a multidão dos judeus, aquela mesma multidão que muitos deles gritaram hosanas, hosanas ao rei que vem em nome do Senhor, na entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus vem montado naquele jumentinho, em que eles colocavam roupas pelo caminho, porque não tinha um tapete para o rei dos reis caminhar, e pegavam ramos de palmeiras e enfeitaram o caminho. A mesma multidão que dizia, bendito o rei que vem em nome do Senhor, esta multidão dizia, crucifica-o, crucifica-o e deixa que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, nós trazemos para nós a responsabilidade do seu sangue. Misericórdia. E Pilatos fez a tentativa, a quem deva ser crucificado, Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E eles disseram, Jesus, o chamado Cristo. E ali Pilatos vê que não tinha mais jeito, entrega Jesus aos soldados romanos para que fosse crucificado. E ele já traz, então, quem é ele? Não, ele é o rei dos judeus. Então, se é rei, é necessário ter uma coroa. E ao invés de uma coroa de ouro, eles pegaram uma coroa tecida de espinhos pontiagudos e eles colocam sobre a cabeça de Jesus, e ao apertar os espinhos já começam a perfurar e o sangue começa a escorrer sobre o rosto de Jesus. Se é rei, precisa de uma coroa. Se é rei, aí o que fizeram? Tiraram a roupa de Jesus, deixando-o nu ou seminu, e ali colocaram uma roupa vermelha. Se é rei, então precisa de uma vestimenta que expresse realeza. E colocaram uma veste vermelha sobre Jesus. Se é rei, então precisa de um símbolo de autoridade. Precisa de um cetro que exprime-se autoridade. Pegaram ali um bambu, uma cana, uma taboca, sei lá o que, um caniço, e colocaram nas mãos de Jesus, e em sentido de zombaria, eles diziam, salve, rei dos judeus. E depois pegava aquela caniço da mão de Jesus e batiam na sua cabeça sobre a coroa, fazendo os espinhos perfurarem mais ainda. Depois eles tiram aquela roupa vermelha, colocam a roupa que Jesus estava com ela e trazem uma cruz pesada, colocam sobre os ombros de Jesus e dizem, bora, vamos para o local do sacrifício. Vamos para o local onde você vai morrer. E ali eles começaram não só a dizer vamos, mas sim a bater em Jesus, a chicotear Jesus. E cada chicotada que era dada sobre o corpo de Jesus, cortava-lhe a sua carne. E o sangue jorrava, mas ele foi torturado, ele foi ali oprimido, escarnecido, zombado, lhe cuspiram o rosto, mas em nenhum momento ele abriu a boca para dizer, por que me fazem isso? Por que me batem? Por que me ferem? Não. E como a ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca para reclamar. Tem pessoas que erradamente até fazem música, não, nem um gemido ele deu. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. Com certeza ele gemeu sim. Sentindo dores, quem é que não geme? Quem é um ser humano? Ele não morreu como divindade, ele morreu como homem. Nós já tivemos lições anteriores falando sobre a humanidade de Jesus. Ele gemia sim, garanto eu. Ele gemia. A Bíblia garante que ele não abriu a boca para reclamar. Ele não abriu a boca para proferir nenhuma palavra. Como ovelha muda sim, foi levado ao matadouro pelos meus pecados
e pelos teus pecados. Tópico de número 2. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Primeiro subtópico, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Foi levado para o Monte da Caveira, a peso de chicotadas, e o seu corpo frágil, flagelado, sem forças físicas para carregar a cruz. E a Bíblia ainda vai dizer que o Simão Cirineu ajudou ele a carregar a cruz, levou com certeza até o topo do Monte da Caveira, lá no monte que eu chamo Monte da Vergonha, Monte do Vitupério, Monte da Maldição. E quando chegou lá, deitaram Jesus sobre a cruz, estenderam a mão direita, apontaram o cravo e começaram a martelar. E o sangue escorria. Colocaram a mão direita, estenderam-na, colocaram o cravo e começaram a martelar, e o sangue escorria. Colocaram os pés um sobre o outro, apontaram o cravo, começaram a martelar, e o sangue escorria, e ele calado. Depois ergueram como malfeitor, como criminoso. E ele estava ali, um criminoso à direita, um criminoso à esquerda, e ele no centro. Porque no centro, no dizer dos homens, o mais vil criminoso. Mas no dizer de Deus, ele estava ali no centro, como juiz, no centro, como de braços abertos, como o salvador de todo aquele que queira ser salvo por ele. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Subtópico 2, a missão foi encerrada. Quando Jesus está ali, no alto, pendurado, aí ele diz: tenho sede. E mais uma vez, pela última, num sentido de zombaria, pegaram ali uma esponja, embeberam-na no vinagre e numa vara levaram até a boca de Jesus. E quando ele provou aquele amargo, aquele líquido amargo, ele não quis beber. E profere as suas últimas palavras: Pai, tudo está consumado. É como se ele dissesse: o projeto, Pai, que foi feito desde que Satanás enganou a criatura que fizemos, que foi feita a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e o projeto do resgate, que foi projetado, que foi rascunhado, colocado em projeto, foi colocado em ação e agora está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja bem, a morte não venceu o nosso Jesus, irmãos. Ele se entregou. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Terceiro subtópico, o sepultamento. Quando mais tarde, porque era normal, se um dos criminosos fossem levados à cruz, não tivesse sido morto ainda, eles quebravam os ossos primeiro das pernas para que morresse rápido. E quando eles chegam lá, Jesus já não estava mais com vida. E José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, homem rico, juntamente com Nicodemos, aquele do capítulo 3 de João que se converte a Cristo, que recebe o novo nascimento, creio eu, eles pedem a Pilatos o corpo de Jesus para sepultar. E José de Arimateia leva para um sepulcro novo e coloca Jesus ali no sepulcro. Depois, as autoridades colocam uma pedra grande sobre a porta do sepulcro, a entrada, e colocam guardas para vigiar a entrada. Os discípulos ficam apreensivos porque viram tudo. Ficam até mesmo assim, por um momento, sem a esperança. As mulheres chorosas, e agora o nosso mestre se foi e não tem mais o que fazer. Aparentemente, mas nós sabemos o desfecho da história e por isso vivemos alegres, porque nós sabemos em quem temos crido. Aleluia. Terceiro tópico, a ressurreição de Jesus. Primeiro subtópico, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou
do lugar onde o seu corpo se encontrava. E ali na madrugada, já amanhecendo o dia já de domingo, Maria Madalena e as outras mulheres fizeram ali um combinado: vamos ungir o corpo do mestre. Na verdade, elas falavam aquilo, mas assim com um misto de incredulidade, porque o desejo era de estar mais um momentinho, mais uma vez, com o mestre, mesmo que só com o seu corpo, porque elas presenciaram tudo. E elas prepararam bálsamo para ungir o corpo de Jesus, e no caminho elas foram naquela crença. Elas não sabiam como, mas elas foram naquela crença de que conseguiriam ungir o corpo do mestre. E no caminho elas discorriam dizendo: mas como vamos remover a pedra? É muito grande. Quem nos ajudará a remover a pedra? E quando elas chegam perto do sepulcro, elas tomam um espanto, porque a pedra não estava na porta. E o que veio à mente delas é assim: roubaram o corpo do mestre. Alguém veio aqui, rolou a pedra e levaram o corpo. Para onde levaram? E elas veem um anjo que estava ali e falam para elas: por que vocês estão procurando quem está vivo no meio dos mortos? Venham, olha aqui, o lugar foi aqui, vocês viram onde colocaram ele? Vocês viram que ontem, e antes de ontem colocaram ele aqui? Sim, vimos. O nosso mestre para onde? O Senhor levou ele para onde? Quem levou o nosso mestre? Ele disse: olha, venham ver o lugar onde ele jazia. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E ela ali, num certo momento de euforia, de alegria, porque elas creram. E quando de repente Jesus aparece para elas e diz: Maria. E elas se vira, Maria Madalena se vira e diz: mestre. E agora ela fica alegre, as outras ficam alegres. E Jesus diz: olha, vão dizer aos meus discípulos que eu estou vivo. E você, irmãs que professam a fé em Cristo Jesus, vocês são privilegiadas. Eu costumo dizer, as mulheres foram as primeiras a pregar o Evangelho. As primeiras que receberam a incumbência de dizer: ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está mais morto, ele já ressuscitou. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Aleluia. O túmulo estava vazio. O segundo tópico: a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Pregar o que se ele não ressuscitou? Qual a esperança de vida eterna se Cristo não ressuscitou? Porque, como disse Paulo, se ele não morreu, se ele não ressuscitou, então a nossa mensagem é vã, é debalde, é inútil. Nós temos esta crença sim, nós somos cristãos, nós não somos religiosos, pelo menos eu não sou. Eu não sou religioso, eu sou cristão, sou um seguidor de Cristo, cheio de erros e defeitos. Peco todos os dias, mas eu procuro seguir o meu Cristo através da sua palavra. Até para que eu não seja enganado e eu tenha a certeza, a convicção daquilo que prego. A convicção daquilo que falo. E a minha convicção nas minhas pregações é do Cristo ressuscitado. Eu prego sobre a cruz de Cristo, o verdadeiro sentido da salvação para a humanidade. Terceiro subtópico: o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. O que acontece? Às vezes tem pessoas, no caso das qualidades de Tomé. Tomé, ele estava ali quando os discípulos estavam reunidos, quando Jesus adentra ao cenáculo, onde ele estava reunido com medo, Jesus chega e diz: Pai seja convosco. Tomé não estava ali. Eu comparo o Tomé, irmãos, com aquele crente que quase não se congrega. Ele não busca se congregar, não busca se conectar com os demais irmãos para estarem cultuando ao Senhor. Não estou falando daqueles que estão quase todo culto, mas também não cultua. Tem muito crente que está em quase todo culto. Tem crente que não perde um culto, mas não cultua. É um vai e vem, é uma conversa paralela, é tanta coisa, não se importa com o horário do culto, chega a hora que quer, para mim, e não está cultuando. Bom, eu Tomé era um daqueles que não frequentava o culto. E Jesus chegou justamente num domingo de manhã. Vou fazer aqui um paralelo com a escola bíblica dominical. O Tomé, irmãos, era daqueles crentes que não gostam de escola bíblica dominical, porque Jesus aparece no domingo, primeiro dia da semana.
e fala com os discípulos, e eles recebem a paz e ficam alegres. E depois, mais tarde, ele encontra o Tomé e diz: olha, nós vimos o Senhor. E ele diz: é verdade? Não acredito. Não, nós vimos sim, nós vimos o Senhor. Não, eu não acredito. Se eu não ver a marca dos cravos nas mãos, se eu não ver o seu lado com a marca da lança, de maneira nenhuma eu acredito. E ele diz: não, mas nós vimos o Senhor. Quem sabe chega as irmãs, as Marias ali, diz: sim, meu irmão Tomé, nós vimos o Senhor. E ali ele vai começando a ter ali uma certa crença. Alguém chega e fala afirmativamente: sim, Tomé, realmente nós vimos o Senhor e falou conosco. Aí o Tomé começa a crer. Aí o Tomé começa agora a participar no culto lá da segunda-feira, ele vai. No culto da terça o Tomé está junto. Na quarta ele já foi de novo. Já começa a congregar frequentemente. Na quinta o Tomé está lá. Na sexta o Tomé está participando. No sábado ele está na tarde de louvor. E diz: irmã, coloca minha irmã da escola bíblica, irmã secretária, coloca meu nome aí no caderno aí da escola bíblica, eu quero me matricular, eu quero participar. Aí no domingo de manhã, já cedinho, antes das 8, lá está o irmão Tomé. Aí Jesus aparece, que a Bíblia vai dizer, 8 dias depois lá estava Jesus, aparece novamente. O Tomé já estava lá. Tomé, meu filho, vem cá, olha minhas mãos. Veja aqui o lado, vem Tomé, toca aqui, meu filho, vem cá, meu Senhor, não precisa, não, vem meu filho, vem, tem a confirmação, tem a certeza, aumenta a tua fé, meu filho, aumenta a tua fé em mim, sou eu mesmo, vem, Jesus, não precisa mais, sim, meu filho, olha, aumenta a tua crença, meu filho, não seja mais incrédulo. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, irmãos, sabe que essa mensagem do Tomé, para mim, ela deva ser atual, porque tem muitos Cristos sendo oferecidos. Tem muitos Cristos que estão sendo apregoados, não Cristo verdadeiro. Cristo de toda a natureza. Eu estou falando de Cristo, não pessoa dizendo eu sou Cristo, eu sou Jesus. Não. Cristos em certas denominações. Cristos que têm surgido com vários segmentos doutrinários, com muitos dogmas, muitas inovações, muitas heresias. Esses são os Cristos que Jesus disse que viria e está tendo muitos deles. E eu, irmão Beto, eu digo. Hoje eu digo igual Tomé, se eu não ver a marca dos cravos, se eu não ver a marca da lança, se essa mensagem aí não tiver o Cristo nela, se esta mensagem for a mensagem de massagear o ego do ser humano, se ela é uma mensagem antropocêntrica, se esse eu não acredito, se esse louvor não for um louvor cristocêntrico, se esse louvor não elogia a Cristo, se não comove os ouvidos, se não chega como elogio aos seus ouvidos, eu não aceito. E tem muitos cristos surgidos através de mensagens, até mesmo lidas na Bíblia, e através de louvores, que não é o Cristo verdadeiro. É só você ter um pouquinho mais de atenção, cuidado, vigilância, irmão e irmã, para que você entenda que o verdadeiro Cristo, onde ele está, é na palavra, na Bíblia Sagrada, quando a mensagem vem de lá, e ela tem o Cristo ressuscitado nela. Esta é a verdadeira mensagem. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. E até domingo na sala de aula, onde nós iremos aprender sobre do julgamento à ressurreição, a 12ª lição. Nós vamos estar cheios pelo Espírito Santo, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, em nome de Jesus. Amém.